Pronto. Acho que agora iniciou. E vou tentar passar a minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou. Sim. Sim. Não tá naquele formato, né? Deixa eu botar assim. Ver se ele pega. Consegue me ver ainda? Sim. Está certo agora. Então, pronto. Vamos lá. Então, essa seria a segunda aula, né? A segunda aula síncrona da nossa disciplina, né? Que faz parte aí do nosso curso de especialização no ensino de ciências da natureza e matemática. Essa nossa aula, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre a formação docente, e no finalzinho mais eu vou trazer a questão da importância da questão da identidade docente, tá certo? A questão da identidade docente. Vou baixar ali um pouquinho meu ventilador. Tá, então, o primeiro tópico assim, que eu quero abordar na aula de hoje é essa citação, que é uma citação de Nova, tá certo? Nova, ele é um grande estudioso dessa área de formação docente, ele é português, tá? Ele concorreu até para ser presidente de Portugal, é uma pessoa muito envolvida e que tem um trabalho muito bacana sobre essa questão de formação docente, e ele faz vários apontamentos interessantes, tanto ele como Tadif, Galtieri, Chon, são pessoas assim que quem quer estudar formação docente acaba tendo que estudar sempre essas pessoas, porque perpassam aí os grandes trabalhos que eles desenvolvem, tá? Então, ele diz assim, ao longo de sua história, a profissão de professores tem oscilado entre modelos acadêmicos que são centrados nas instituições e em conhecimentos fundamentais, e modelos políticos centrados nas escolas e em métodos aplicados. É preciso ultrapassar essa dicotomia, que não tem hoje qualquer pertinência, adotando modelos profissionais baseados em soluções de paternariado entre as instituições de ensino e as escolas, com um reforço de espaço de tutoria e de alternância. Tá? Então, o que ele quer dizer assim com essa frase? A gente precisa resgatar algumas coisas que aconteceram ao longo assim da nossa história, né, de nível de Brasil, de nível de questão de formação docente, né? A gente vem de várias políticas públicas em questão história, que são políticas que elas acabam sempre tendo essa visão muito mais do paternariado, tá? E aí eu tenho que lembrar vocês assim, o que são as legislações que hoje, né, que a gente até falou isso na aulazinha passada que a gente teve, o que elas estão assim bem presentes dentro da nossa história, né? A gente tem aí uma Constituição de 1988, depois a gente vai ter a LDB e vários outros decretos e resoluções que embasam aí o que a gente tem hoje de formação de professores. Nós até apresentamos, né, a vocês esse quadro na aula passada, falei assim de várias resoluções, dei uma pontuadazinha, mas eu não entrei para a gente analisar cada uma delas. Só que o que acontece, o que é importante a gente se lembrar aí? Como as instituições, os órgãos, né, Banco Mundial, esses órgãos, eles só financiam o sistema, né, do nosso país, eles investem se a gente tiver determinadas taxas, determinados índices. Então, não só a nível de Brasil, mas a nível do mundo, tem se investido nessas políticas, né? Nessas políticas, nesses programas que vão aí trazer essa perspectiva de pensar em programas de valorização e formação e também em programas de formação. Então,
eu comentei até na aula passada, mas aí eu trouxe uma lista e vou falar assim, breve, rapidinho, sobre cada um desses programas, tá? O PIBID, a gente conversou, é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele quer inserir os alunos, né, antes do período dos estágios supervisionados, dentro das escolas, tá? A gente tem o PAFO, que vai ser o Plano Nacional de Formação, lembrando aí, PIBID, primeira turma, foi em 2007, PAFO, 2009, tá? O PAFO já é o Plano de Formação de Professores, que teve o objetivo de fornecer a educação superior para os professores que estão atuando na rede de ensino. Aqui na região, eu não sei na região de vocês, mas aqui quem trabalhou muito com a questão do PAFO era a UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, né? Porque vocês sabem que Petrolina e Juazeiro é separado só por um rio. Então, a UNEB, ela investiu muito nesses programas. E aqui a UPE. Aqui na de Pernambuco, a UPE, acho que o IFE, pelo menos quando eu entrei, não tinha tanto esse investimento do PAFO, não. Mas aí a gente teve Prodocência, tá? O Prodocência foi o quê? Foi um programa de consolidação das licenciaturas. Ele fornecia um apoio financeiro, né, para as instituições de ensino superior que desenvolviam atividades de formação para professores. Então, a gente escreveu um projeto, submeteu, e a partir disso veio uma verba para o IFE. Foi com essa verba que veio aqui para o IFE que a gente conseguiu ter alguns laboratórios e investir em algumas salas, por exemplo, o auditório que a gente tem de Química hoje no campus Petrolina foi comprado com essa verba do Prodocência. Agora, essa verba vem para todo mundo, gente? Não. Essas verbas aqui que eu estou falando, específicas de alguns programas, ela vem a partir do pessoal que vai, senta, se reúne, escreve projetos, e esses projetos vão ser analisados aí. Muitos desses projetos estão vinculados à CAPES, tá? Que é a Coordenação de Aperfeiçoamento da Educação do Ensino Superior, que também passou a investir na questão da educação básica. O Prodocência já é de 2008, tá? Vamos ter aí Novos Talentos, que os Novos Talentos era um programa que apoiava propostas de realização de atividades extracurriculares. Depois a gente teve o Albeduc, depois não, né? Antes, porque o Albeduc, ele é de 2006, então ele foi até antes do PIBID. E aí, na escrita, né? Que era para ter uma sequência lógica. O Observatório da Educação, né, que é o Albeduc, ele foi uma parceria da CAPES, do Instituto Nacional de Estudos de Anísio Teixeira e das Secretarias de Educação Continuada, essas secretarias que dão esse suporte aí no MEC, né? A SECAD, muito conhecida na época, que tinha o objetivo de estimular essas pesquisas aí na área de educação, tá? Desculpa, a partir de dados do INEP, então eles faziam essa articulação nos programas de pós-graduação, tá bom? A gente tem o LIFE também, o IFE teve o IFE nosso campus, Petrolina, ele tem um laboratório todo de ciências que foi montado, né, com o investimento desse projeto. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso campus Petrolina é o campus que tem química, física, tá? E agora a gente passou a ter matemática. Então, esse laboratório, o LIFE, ele dá um suporte, aí os professores podem criar projetos e utilizar o espaço que está lá. Nem todos os professores usam, né? Porque é o que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, falta muito esse investimento de pensar sobre a questão da pesquisa no ensino, tá? Competências socioemocionais, não deve ser algo novo de vocês estarem ouvindo. As competências socioemocionais que estão aí presentes dentro da nossa Base Nacional Curricular Comum, elas fizeram parte aí também de um processo de programa do governo, né, que tinha o objetivo de desenvolver projetos de pesquisa. Professora, licença. Oi! Eu acho que tem alguém querendo entrar e não está conseguindo. Mas não apitou para mim. Poxa, eu não entendi. A menina colocou aqui no grupo que estava tentando entrar. Enfim. Não, mas eu olho agora e eu libero. Se tiver, eu libero. É porque normalmente ele apita assim, ó. Né? Entendi. Se não. Se ela entrar. Eu avisei para ela, então, qualquer coisa, se ela tentar, aí tá bom. Viu? Mas aí me avisa. Pode ir parando que eu paro mesmo para botar o menino para entrar. Eu vou voltar lá. Tá? Não tá aparecendo mais ninguém. Olha, porque tenho 2 vezes aqui, mas não tá. Bom, vamos lá. Porque vamos fazer. Incomoda você. Sai assim.
porque senão eu ia dizer, vamos deixando assim que eu consigo enxergar, mas se aparecesse alguém eu conseguir enxergar, né? Mas não dá. Então, se aparecer, pode parar que eu paro, tá? Para deixar entrar. Mas na hora ali não tinha ninguém, não. Então, voltando, teve esse programa, né, de competências socioemocionais, que, coincidentemente ou não, é um programa, tá, gente, que ele é 2014, mas, se vocês verem, né, ali a gente já estava começando as inscritas da Base Nacional Curricular Comum. Esse programa, ele queria fazer pesquisa, investimento em inovação, tá, para pensar em estratégias para desenvolver, agora apitou, em estratégias para desenvolver, a Débora entrou. Pronto, Débora entrou. Em estratégias para desenvolver aí, né, essas competências socioemocionais na educação básica, tá? É o que a gente tem. Esse é de 2014. Aí, em 2015, eu não sei se vocês já ouviram falar da metodologia STREAM. A metodologia STREAM, né, que ela foi ali mais ou menos na década de 80, que significa ciências, tecnologia, engenharia e matemática, mas ela já adquiriu um Azinho aí para representar a questão das ciências humanas, né, ficou STEAM. Sim, ela era um programa, né, que tinha esse intuito, né, de possibilitar a troca de conhecimento entre os docentes e pesquisadores para incentivar aí essa inovação, essa curricularização aí a partir dessas estratégias aí que envolvessem. Algumas pessoas dizem, né, que o que a gente tem hoje dos laboratórios makers, que teve um grande edital dos institutos federais para passarem a receberem esses laboratórios makers, é uma consequência desse programa, que foi um programa que aconteceu em 2015, tá? E aí, além desses programas, a gente tem a UAB, que ainda tem, né, a Universidade Aberta do Brasil, que está com chamada aberta até para você submeter cursos, que, por exemplo, o nosso curso de licenciatura em matemática do IFE é um curso totalmente financiado pela Universidade Aberta do Brasil. Além disso, a gente tem também o Residência, né, que foi um programa que ele surge após o PIBID, e aí a ideia era que o PIBID concentrasse os alunos do 1º ao 4º semestre, com a ideia mesmo da prática do ensino, e os alunos do 5º ao 8º iam para o Residência com a ideia da vivência da prática ali em estágios supervisionados. Entendam, gente, que acaba sendo um pouquinho uma percepção diferente, tá? Uma coisa é você trazer a prática do ensino, outra coisa é você trazer o estágio. Porque dentro da prática do ensino, a gente vai pensar muito na questão da pesquisa, pensar em propostas, em projetos. E o estágio acaba concentrando muito a carga horária na questão do ato mesmo de dar aula, né? De participar das reuniões, de fazer planejamento de aula, de assumir ali a regência daquela turma, mediante a supervisão do professor da disciplina, né? E outra coisa que vocês, assim, eu não sei qual é o nível de formação de vocês nos locais que vocês trabalham, mas que vocês têm que ficar muito ligado, é que o governo federal, ele tem investido, claro que um pouco menos esses últimos anos, mas ainda aconteceram algumas chamadas públicas para professores participarem aí de alguns programas, né? A gente está agora com chamada aberta, eu acho que é para a área de línguas e português, né? Que fazem intercâmbio fora. Tem um outro que é de gestão pública, que aí leva também para fazer um intercâmbio também em outro país. Então, são várias propostas que estão acontecendo, elas não são pensadas exclusivamente para professores de universidade, nem professores de institutos federais, elas também estão sendo abertas para professores da educação básica, né? E isso é bem bacana, porque possibilita, né, uma melhora significativa, né, quando você abre esse leque aí de oportunidades para o professor da educação básica. De formação continuada, gente, a gente vai ter vários programas. Eu selecionei alguns desses programas, tá? Tem o Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa, que hoje já mudou um pouquinho do nome. Esse programa, ele tinha um curso presencial de 2 anos para professores alfabetizadores e uma carga horária de 120 horas por ano. Esse programa é de 2012. Esse ano, se eu não me engano, a gente teve uma chamada pública para o intercâmbio, para quem fez, via o MEC AVA aí, as formações online, podia concorrer para ir fazer passar 3 meses fora, eu não me lembro bem qual é o país,
participando de uma grande formação voltada para a questão da alfabetização, do letramento, tá? Tivemos o Pró-Infantil, que foi um curso médio também à distância, na modalidade aí normal, que era destinada aí para os profissionais atuarem nas salas de aula da educação infantil. Tivemos Pró-Inf integrado, programa aí de formação voltado para uso didático, pedagógico das tecnologias. E é interessante, gente, porque a gente vem... vários programas já aconteceram sobre essa questão da utilização das tecnologias, né, em sala de aula, mas a gente ainda não conseguiu, até porque, às vezes, a escola recebe ali o laboratório de informática, mas não tem a manutenção, né? Ontem eu estava conversando com meus alunos da computação e a maioria dos alunos que está atuando na educação básica comentando do problema dos laboratórios informáticos. Os laboratórios são escoteados, não tem sala adequada, né? Os professores não sabem utilizar, não foram preparados para utilizar, não conhecem todas as ferramentas, tudo, que podem ajudar aí, né? E aí essa ausência acaba complicando também. Tivemos Pró-Info de ambiente colaborativo de aprendizagem, que permitiu essa concepção, essa administração e desenvolvimento de vários cursos à distância. Deixa eu olhar se alguém está pedindo para entrar. Pronto. Deixa eu ouvir. Fiquei ligada. Também tivemos o Proletramento, que ele foi realizado aí pelo MEC, né? Que era um programa de formação continuada de professores. Gestar 2, também Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, tá? E hoje, gente, não sei se vocês conhecem, mas a maioria desses programas estão dentro dessa plataforma MEC-AVA. Dentro dessa plataforma MEC-AVA, você encontra vários tipos de formação. Formação específica para trabalhar física com surdo, formação sobre gestão escolar, formação de alfabetizador. Eu fiz uma especialização, tá? E para quem gosta de estudar, eu fiz uma especialização voltada para essa questão da nova Base Nacional Curricular Comum, que é, oferecido pelo Piauí através do MEC-AVA. Você faz 2 cursos lá nesse MEC-AVA, e se vocês quiserem, depois eu posso mandar detalhadozinho para vocês quais são os cursos, porque eu fiz essa especialização na área do ensino de ciência da natureza. E ela tem uma proposta bem diferente dessa nossa do IFE, tá? Porque essa nossa do IFE tem essas disciplinas, esses períodos que vocês vão cursando, lá não. Ele tem toda uma plataforma criada e você vai fazendo as aulas, né? A partir ali, passando as abazinhas na plataforma, e à medida que você vai terminando os módulos, tem uma avaliação no finalzinho de cada módulo, uma avaliaçãozinha simples, e ao final, você fazendo esses 2 cursos de 180 horas, você envia toda a documentação para a Universidade Federal do Piauí, e depois de uns 2 meses, você recebe aí o título de especialista na área. Então, quem gosta... Eu fiz também, professora. Você fez? Não foi? É super fácil, né? Eu achei. A minha foi, eu fiz a de Ciências da Natureza também, e aí eu acho que o outro para poder fazer, eu acho que foi Mundo do Trabalho, alguma coisa assim. Isso, Mundo do Trabalho, perfeito, é esse mesmo, Isso, Mundo do Trabalho. Foi esses 2, aí mandei lá, e aí tem o certificado lá, da especialização. E falando em relação, né, a isso na UFP, também pelo CEAD UFP, tem também várias especializações que eles estão ofertando, eles ofertam direto, assim, CEAD são UFP, sim. Isso, lá tem tem vários editais abertos, não sei se tem algum aberto agora, mas eles ofertam direto também, são bem simples, são mais ou menos nesse estilo do AVA. Algumas eu acho que tem alguns encontros síncronos, assim, mas é básico, não tem TCC, essas coisas, nada. Eu acho que é só você mesmo ali, sua aprendizagem. É muito mas é legal. De você ser autodidata, né? Eles trabalham muito nessa linha da gente ser autodidata. Eu achei muito bacana. Eu acho que o IFE, né, a gente ainda está amadurecendo muito na questão da EAD. Já melhorou muito, mas eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito mais. A gente não tem, assim, todo o suporte que eu acho que precisaria, por exemplo, para ter esses layouts, para ter uma plataforma como essa do AVA, né?
O meu marido, por exemplo, que ele está fazendo um curso à distância, só que o dele é de uma universidade particular, ele mostrou para mim uma vez a plataforma, é encantadora a plataforma da universidade que ele está fazendo. Tudo muito, sabe, organizado, tem vários vídeos, vários passo a passos, assim, dentro da plataforma que o aluno vai como tivesse, assim, passando a folha de um livro. Né? E é bem interessante. Então, quem gosta aí de fazer esses cursos, eu aconselho, dê uma olhada assim no Maquiava, tem alguns bem interessantes. E foi pelos esses cursos oferecidos pelo Maquiava que o pessoal pôde agora para essa viagem sobre a alfabetização, viu? Porque quem tivesse feito os 3 cursos era que poderia se inscrever, né? E aí, vamos lá, então. Então, veja, por mais que a gente quer assim, né, que o governo invista nesses programas, nesses projetos, a gente precisa questionar, assim, refletir, né, sobre o que a gente tem hoje, né? Quem que é que está formando esses professores? A gente tem que ver que são as universidades públicas, universidades particulares, muitas universidades hoje em educação à distância, né? Essas questões do ensino superior também, as instituições de ensino superior, como no caso do IF, por exemplo, isso não é uma universidade, ela é um instituto, né? É claro que eles vão precisar de um apoio do governo com relação aos públicos, né? Com relação a essa infraestrutura, com relação a essa questão de mão de obra, de trabalho, tá? Mas é necessário a gente refletir sobre essa formação que a gente está oferecendo para os nossos alunos. Em que sentido aí, né? Quando a gente pensa, assim, que dentro das universidades a gente sempre ouve falar de alguns problemas que os professores, eles enfrentam ou eles vão enfrentar em sala de aula, né? Só que a gente tem que ter uma coisa muito clara, né, que aí a gente tem 2 autores, se eu não me engano, que falam, é o Tuller e o Maulin. Eles falam que o trabalho de ser professor, né, é um trabalho que ele é metade organizado e ele é metade organizante. O que ele quer dizer com isso? Que vão existir situações que podem ser previstas nesse nosso processo de formação inicial dentro das universidades, né? Mas também, como a gente pode dizer assim, pedir para o aluno fazer plano de aula, né? Construir os projetinhos didáticos, né? Mas tem coisa que a universidade, ela não vai conseguir abordar. Por isso é tão importante essa vivência prática do aluno dentro das escolas, né? Por isso a gente precisa que o aluno vá para a escola. Por isso que mudou a legislação, né? Claro que não é uma mudança nova, mas é uma mudança de uns 20 anos para cá. Essa questão que a gente passa a ter essas 400 horas de... Quem está fazendo hoje licenciatura tem 400 horas de prática para cumprir, além das 400 horas de estágio. O que a gente precisa parar para pensar na prática, né? Nessa prática dentro de sala de aula. Pensar em pesquisa, né? Então, assim, com isso a gente tem que trazer essa ideia, né, de que a universidade, por mais que ela tente abordar esse cotidiano, vai ter situações que precisam ser vividas, serem postas em práticas, né, pelos alunos, né? Então, é necessário ter a prática, é necessário ter esses estágios. E aí o Tardif, que é perfeito, ele fala da importância da gente ter essa relação da universidade com a escola. E se a gente fosse citar um programa que tem essa relação universidade-escola, se for executado da forma como é previsto, né, na sua matriz, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui do PIBID e sei que tem gente que não faz, né, tudo que está previsto lá dentro do projeto, né? Até a parte do texto que eu disponibilizei para vocês referente a essa aula, é um recorte da minha dissertação, dentro dessa minha dissertação, eu estudei o PIBID como uma política pública, né, de valorização e de formação de professores. E aí ele tem a ideia de que o supervisor que acompanha o licenciando, ele está sendo formado em serviço. E que o coordenador, ele passa a visitar a escola e vivencia a realidade da escola. Então, aquele professor que está lá na universidade, ele venha para a escola, né? Ou se a gente estivesse fazendo uma comparação com a fábrica, ele vinha para o chão de fábrica. Venha ver o que está acontecendo, né? É muito fácil você ficar sentado ali dentro da universidade, pensando em várias coisas, sem você conhecer as escolas. Né? Eu tenho colegas minhas que, hoje não, porque já passaram, né, alguns anos, mas eu tenho colegas minhas que elas saíram da universidade, entraram dentro do mestrado, depois seguiram para o doutorado e nunca deram aula na educação básica. E aí, dando aula para os alunos que vão ser professores da educação básica e nunca questionaram os alunos, nunca pensaram, nunca estudaram essa questão
de o que é ser professor da educação básica, né? É diferente. Você ser professor da educação básica é diferente de você ser professor do Instituto Federal e é diferente de você ser um professor da universidade. O Instituto, ele ainda tem ali o ensino médio, né? Mas, por exemplo, eu estou dando aula no... Eu que dou aula no IF, eu não dou aula no ensino médio. Eu só dou aula no curso superior. Então, se você passa ali e só vai dar aula no curso superior, você não tem essa vivência da educação básica. O quanto é importante você ir para a escola, o quanto é bacana você chegar na escola, sentar lá, você se torna outra pessoa quando você passa a ter essa vivência. Porque você começa a ter os problemas, né, reais. E aí, outra coisa que a gente tem que compreender é a importância da gente mudar essas propostas aí de formação inicial. Normalmente, gente, a gente tem nos cursos aí, se a gente parar para analisar, para estudar os projetos de curso das licenciaturas, a gente tem ou cursos que enfatizam demais os conhecimentos técnicos em detrimento dos pedagógicos, né, em detrimento das disciplinas pedagógicas, ou a gente vai ter cursos que têm uma característica, né, de disciplinas ali, filosofia, sociologia, psicologia, entre outras, que não se associam muito com as práticas. Elas vão destacar muito mais, assim, dentro das suas ementas, uma predominância ali, muito mais de uma visão política, né, em detrimento dessas reflexões sobre o ato de ensinar. Não estou querendo dizer aqui, gente, que não é importante a gente fazer o nosso professor, o nosso aluno que está em processo de formação, ou até vocês que estão também em processo de formação, só que agora continuada, né? Não estou dizendo que não é importante vocês refletirem sobre a questão política que tem por trás, né? Mas o quanto é importante também se estudar sobre o ensino. Sobre o ensino. Então, a gente ainda não conseguiu achar esse meio termo, apesar de que a gente sabe que mudou um pouco. Hoje a gente vê aí uma ampliação, né, dos cursos de especialização ou dos programas de mestrado e doutorados que são na área de ensino. Por exemplo, o meu mestrado é na área de ensino. O meu mestrado que eu fiz é mestrado em ensino. Já o meu doutorado, ele é um doutorado que ele não é na área, o objetivo do doutorado em si não é na área de ensino, mas eu puxei a pesquisa para a área do ensino. Então, assim, o grande desafio que tanto eu como demais colegas que participam desse processo de formação inicial dos alunos, ou até das formações continuadas, é encontrar esse meio termo para possibilitar o aluno ter essa construção identitária. Porque, assim, se eu pegar uma fala de Galtieri, ele vai dizer, o que Galtieri vai dizer sobre... o que Galtieri vai dizer aí? Ele vai dizer que ter essa vivência é um momento único, né? A vivência nossa, ela é muito individual. A gente precisa passar por essa vivência. Então, nem que ela seja repetida infinitas vezes, ela vai ser sempre uma experiência pessoal. E, acima de tudo, ela é uma experiência privada. Então, embora o professor, muitas vezes, das quais ele tira grande proveito, tais experiências, infelizmente, elas ficam confinadas, às vezes, aos segredos ali da sala de aula, né? Então, ele vai realizar julgamentos privados, ele vai elaborar ao longo do tempo uma espécie, uma jurisprudência composta, né? Estratégias, maneiras de fazer, de pensar, sabe? Algumas coisas permanecem em segredo, são suas, são vivências suas, você passou por ela, não foi ninguém, tá? E aí, o seu julgamento vai ser muito de acordo com o que você vivenciou. E aí é onde a gente fala da questão da identidade, né? Então, essas experiências que vão possibilitando esse seu perfil. Que perfil é esse que você vai dizer? E aí, gente, quem estuda mais aí o Tardif, né? Principalmente no livro que ele tem sobre os saberes docentes, o Tardif vai falar muito bem que os 5 primeiros anos após você ser formado são cruciais, porque são os 5 anos ali que você, depois que você se forma, que você vai vivenciar várias situações dentro do cotidiano que vão deixar mais ou menos que perfil de professor você vai ser, né? E aí, assim, o que a gente fala de identidade docente? Existem 3 grandes autores aí que a gente pode trazer sobre essa questão da identidade docente, né? Dos saberes docentes. A gente vai ter o Galtieri. Esse aqui, desculpa, gente, é Tardif, tem que consertar.
É Galtieri, Tardif, tá? Galtieri, Tardif e Paulo Freire. O Paulo Freire, gente, ele traz, dentro dos estudos dele, são muito mais apontamentos, tá? Ele vai falar ali, deixa eu ir logo para Paulo Freire, ele vai falar ali sobre a importância de determinadas características que o professor deve ter, tá? Que devem ser trabalhadas nesse professor e que, consequentemente, ele vai ter uma ação junto com os alunos, tá? Que fazem com que ele se reconheça enquanto profissional, né? Enquanto docente. Então, assim, é importante você desenvolver a questão da criatividade, né? É fato que quem é criativo consegue construir, reconstruir, pensa, reformula, faz tudo. Então, é muito importante você ter essa vivência, essa liberdade de criar, né? Você não pode ser tolhido. A importância da gente investir sempre em formação continuada dos docentes, querer que os professores participem, né? Colocar os professores dentro dessa possibilidade de se envolver, de se encontrar. E aí ele traz que, claro, Paulo Freire, ele é de movimentos, né? Ele foi envolvido com a questão da educação de jovens e adultos, ele vai trazer muito essa importância dos movimentos sociais para as pessoas se reconhecerem. E aí quem vai estudar Paulo Freire propriamente dito, ou que estuda ali a educação do campo, ou alguns outros autores mais dessa área, né? Mais voltada para a linha social, vai ver que determinadas ações, elas têm consequência direta até mesmo de você se reconhecer pertencente àquele local, tá? Quando você não se reconhece pertencente a um local, você não investe para tentar melhorar aquele local. E eu trago isso para vocês na perspectiva, por exemplo, eu dou aula para os alunos do primeiro semestre, a maioria das vezes, todo semestre eu pego uma turma do primeiro semestre das licenciaturas, em Química, Física, Computação, Música, né, e agora Matemática. Se eu chegar para esses meus alunos e perguntarem se eles são da região do semiárido, não são. Eles dizem que eles não são. A maioria deles não são. A gente mora em Petrolina. Petrolina é do semiárido. Claro que tem ali o rio, né, que vai dar um outro visual, mas faz parte da região semiárida, tem determinadas características próprias da região semiárida. E aí tem vários estudiosos aí da área que vão trazer que essa falta de identificação, de reconhecimento, se o professor não se reconhece pertencente àquele local, como que ele vai fazer o aluno ser pertencente? Como que ele vai trazer o contexto de vida do aluno para trabalhar? Né? Então, é importante que o professor seja inserido, sim, que ele participe, que ele visualize essas coisas. É importante que o professor aprenda como instigar o aluno, como trazer essa questão da criticidade, como ser e reconhecer que a nossa profissão, ela passa por um ato político, tá? Eu não sei se vocês sabem, né? Até vocês são alunos da pós, eu não sei se vocês estão vivenciando, mas esse ano nós vamos vivenciar no IFE, agora dia 6, está o edital aí no site, se vocês forem olhar, as eleições, né, para reitor e as eleições para diretor dos campos. Então, assim, o burburinho dentro dos alunos perguntando quem você vai votar, professora? Quem a senhora quer? Por quê, professora? É muito presente ali, mas é importante que os alunos, e eu sempre tento trabalhar, por mais que eu tenha as minhas escolhas, mas eu sempre tento trabalhar com o meu aluno, que ele leia todas as propostas, que ele vá atrás, que ele questione, que ele pergunte, entendeu? Teve uma vez um aluno que disse para mim, não, professora, eu troco meu voto até por uma Coca-Cola. E eu disse, meu Deus do céu. Entende? Então, esse trabalho, o professor precisa estar preparado para lidar com isso. Bem como ele também precisa ter esse conhecimento prévio, valorizar os conhecimentos que os alunos trazem para a nossa sala de aula, tá? Então, esses apontamentos dessa identidade docente aí, nessa perspectiva de Paulo Freire, são esses. Mas quando você tem aqui o Galtieri, por exemplo, ele vai ter uma visão diferente. O Galtieri, gente, ele vai ter aquela visão o quê? Ele vai ter aquela visão do saber disciplinar, curricular, das ciências da educação, da tradição pedagógica, do saber experiencial e da ação pedagógica. Então, tanto faz o Galtieri, deixa eu ajeitar aqui em cima da hora, senão vai dar problema depois. Tanto o Galtieri como o Tardif, eles ressaltam muito a importância, tá, de você ser professor. Não posso dizer que você chega para ser professor sem você ter uma história de vida. Então, eles trazem que você tem uma história de vida. Vocês que estão aqui, que chegaram aqui para fazer essa pós, vocês têm uma história de vida.
Vocês passaram por várias situações que fizeram vocês chegarem até aqui. Então, eles trazem essa visão, por exemplo, que quanto mais acesso a determinadas coisas os professores tiverem, melhor vai ser o processo de formação dele e melhor vai ser a aula que ele vai dar para o aluno dele. Tem? Isso é uma base que eles trazem que é perfeita, independente de todas essas separaçõezinhas que eles fazem de saberes, que um traz 6, outro traz 4, o outro traz 7. Independente disso, o mais importante é isso. É a gente reconhecer que ao longo do tempo, né, todas essas vivências, por exemplo, se você chegasse para mim, professora Daniela, a senhora queria ser professora? Quando a senhora sonhava lá, fazia, quando era criança, quando era adolescente? Não, na verdade, eu queria ser a bancária. Mas a vida, as consequências, né? Na época que eu estava ali no 3º ano, eu fui vendo os cursos, né? Fui estudando os cursos. Eu gostava muito do ambiente escolar. Gostava, não, gosto, né? Gosto muito do ambiente escolar. Sempre foi um ambiente que eu achava maravilhoso pela diversidade, pela possibilidades, pelo acolhimento. Eu sempre fui muito feliz dentro da escola. A escola, para mim, sempre foi, de fato, assim, uma segunda casa. Então, a escola me fazia muito bem. Então, quando eu tive que escolher, eu fiquei ali na dúvida entre psicologia, administração e pedagogia, eu acabei seguindo para a pedagogia, foi muito por isso. O gostar desse espaço escolar. E me dei muito bem, assim, não me arrependo de nenhuma das minhas escolhas. Sempre achei que elas foram muito boas. Né? Cada um vai construindo a sua história. Mas reconheço quando eles trazem isso, a importância, por exemplo. Eu queria ter participado mais do teatro, eu queria ter participado mais, por exemplo, de eventos culturais, né, da questão da área de música, que hoje eu não tenho esse saber aguçado, trabalhado em mim. E é interessante porque eu acabo dando aula para licenciatura em música, menos agora, porque minhas aulas estão muito mais concentradas na área, na computação, mas é uma perspectiva diferente. A forma de pensar, de agir, é totalmente diferente e varia muito de curso para curso, né? Então, voltando aí, porque se deixar, gente, eu vou falando. Então, voltando aí, então, essa classificação aí de Galtieri e de Tardif. Galtieri vai classificar em 6 o disciplinar, que é aquele saber que é produzido pelos pesquisadores, pelos cientistas aí dentro das disciplinas, tá? Que é o que se agrega aí a esses conhecimentos nas universidades. O curricular, que já é a disciplina sofrendo essas transformações para se tornar um programa, né? O das ciências da educação são esses conhecimentos profissionais que informam a respeito das facetas da educação. Então, a gente vai ter aí o que é que diz os conselhos, os sindicatos, a carga horária, o que é que a gente tem sobre essa questão da psicologia, que vai trazer o desenvolvimento cognitivo aí da criança, ou então a perspectiva comportamental, né? Ou humanística, ou cognitivo. Então, tem todas essas linhas aí que a gente começa a discutir dentro do processo de ciência da educação. Tem a tradição pedagógica, que é o mestre deixar de dar aulas individuais para ele pensar numa perspectiva mais em grupo, numa maneira assim que se cristaliza, né? Cada um vai ter uma representação da escola, mesmo antes de entrar nela. Então, assim, antes de vocês serem professores, vocês acabam tendo uma representação da escola, como que vocês concebem a escola. Por isso que quando eu trabalho com os meus alunos em prática 1, eu mando os alunos ir para a escola, senta lá na escola e fica observando só a escola. Observa a rotina da escola. Observa aquele aluno, observa o professor, né? Comece a trabalhar essa mudança de percepção. Uma coisa é a gente ser aluno, outra coisa é a gente ser professor. É muito engraçado, mas é. O saber experiencial, gente, é aquele saber da experiência, né? E o hábito que vão estar sendo relacionados com isso. Essa experiência torna-se a regra. A experiência, ela é muito pessoal, ela é privada, né? Ela vai ter os segredos de tudo que a gente vivencia em sala de aula. Então, eu, Daniela, a relação que eu tenho com os meus alunos, por exemplo, de estágio supervisionado, que eu dei aula hoje à tarde, é uma. E ela é diferente da relação que eu tenho com meus alunos de didática. Por mais que eu trate muito bem os dois alunos, os dois grupos de alunos, mas cada experiência que eu vou vivenciando, cada escuta que eu tenho com cada um deles é única, né? E aí a ação pedagógica é esse saber experiencial a partir do momento que a gente torna público, que ele vai ser testado, que ele vai ser validado, né?
que tem essa jurisprudência aí dos nossos professores, se vê que serve ou se não serve. Eu acho que está muito mais ligado ali com o que a gente fala, às vezes, das pesquisas na área do ensino. E aí vai ter o Tardif. O Tardif ele é mais sucinto, né? Dentre todos. O Tardif vai ser o mais sucinto. Ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Então, o Tardif vai ser o mais sucinto de todos eles, tá? O Tardif vai ser aquele, ele vai separar em 4 pontos, né? O de formação, o saber de formação profissional, o saber disciplinar, o saber curricular e o saber experiencial. Esses saberes, né? Ele tem uma visão, mas ele acaba se encontrando aí com os saberes do Gautier. Então, o que ele traz como saberes da formação profissional? São aqueles saberes, né, que são baseados nas ciências, né, que são transmitidos pelos professores durante esse nosso processo de formação inicial e continuada. Aqueles que vocês acabam, assim, aprendendo, né? É o conjunto da profissão, esses conhecimentos pedagógicos, método, técnica, tá? Como que a gente vai aprendendo tudo aí? É o saber de ser professor. O saber disciplinar são aqueles saberes mais específicos, né? Aí relacionados aí à linguagem, às ciências humanas, biológicas, tá? São esses saberes que são produzidos e que vão sendo acumulados ao longo da história da humanidade. São aqueles saberes das áreas mesmo, né, que a gente pode dizer assim, porque a gente hoje traz esses saberes na questão das disciplinares e, ao mesmo tempo, a gente fica se questionando também sobre a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a pluri-interdisciplinaridade, e aí como é que a gente lida com tudo isso, mas aqui, na visão dele, é o saber propriamente dito, né, de cada uma dessas áreas. Os saberes curriculares aí vão ser os conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais fazem a gestão desses conhecimentos, como é que a gente organiza aí. Quando a gente senta, vocês já sentaram para montar um curso? Que aí você senta para montar esse curso, você tem que trazer ali, ó, traz a legislação para você montar um curso superior, por exemplo. Recentemente a gente reformulou o curso aí superior de licenciatura em computação. Na verdade, todos os cursos do IFE, eles foram reformulados, tá? Todos esses cursos do IFE foram reformulados. E aí a gente trouxe recentemente... Eu já estou caminhando já para os finalmente. Então, recentemente a gente reformulou todos os cursos do IFE, as licenciaturas. Por quê? Porque a gente teve uma mudança na legislação, foi? A gente mudou agora que tem a questão da curricularização dentro dos cursos. E aí foi necessário fazer essa reformulação. Então, quando a gente está falando desses saberes curriculares, são essas adaptações que a gente necessita fazer. Então, é necessário que você vai montar qualquer curso, você traz ali o que pede a legislação específica, por exemplo, se for um curso que tem um conselho por trás, ou que tem diretrizes estabelecidas, criadas por trás, por exemplo. O pessoal do curso de licenciatura em computação, existem as diretrizes para os cursos da área de computação. Então, tem que seguir esses cursos aí, tá? Então, quando você faz essa adaptação, é aí onde você está criando esses saberes curriculares. E os saberes experienciais, que é o último saber que Tardif traz, são esses saberes das nossas vivências, né? São os saberes das nossas vivências. Então, quando a gente está aí falando das nossas vivências em sala de aula, tá? Então, quando a gente está aí falando de identidade docente, é importante a gente conhecer, no mínimo, esses 3 autores aí que vão falar de identidade docente. O Gautier, o Tardif e o nosso conhecido Paulo Freire, né? Então, cada um vai ter uma particularidade. E aí é interessante, por exemplo, quando eu estava fazendo lá o mestrado, que eu apliquei a pesquisa com os alunos no mestrado, deixa eu interromper aqui. Quando eu apliquei lá a pesquisa com os alunos no mestrado, era muito interessante ver que eles não... conseguiam reconhecer determinados saberes. Eles reconheciam, por exemplo, os saberes que a gente fala de Paulo Freire, que eu estou falando ali de participação, eu estou falando de autonomia, eu estou falando de criatividade, né? Eu não estou falando de saber experiencial, saber didático, saber curricular. Então, eles não conseguiam reconhecer isso dentro da pesquisa. Não significava dizer que eles não tinha sido trabalhado com eles aquele conteúdo, né? Até tinha, mas eles não... Era muito mais palpável para eles, para os licenciandos daquela época,
que eu fiz a pesquisa, especificamente dos cursos que eu fiz, conhecer os saberes voltados para a área de Paulo Freire, e aí talvez tenha, porque dentro do IF tem muito mais professores estudiosos da linha do Paulo Freire do que professores estudiosos da linha do Tardif, do Galtieri, né? Então, tem essas particularidades aí que a gente tem, principalmente com quem trabalha com pesquisa. E aí, gente, uma das coisas que eu trouxe também quando eu estava falando da questão da prática, a importância da prática na área do ensino. E aí eu chamo a atenção de vocês aí da questão da prática na pesquisa e ensino. Tá? O quanto é importante também a gente parar para pensar no ensino. Como que a gente dá as nossas aulas, como que o que a gente quer com cada uma daquelas aulas, entender, por exemplo, que a gente tem que sair da perspectiva de pensar só no conteúdo, mas pensar também no resultado, pensar na aprendizagem do aluno, que caminhos que a gente percorre para isso também é muito importante, e também faz parte desse, por exemplo, ontem na aula que eu estava também dando de estágio, tinha uma colega que ela é minha colega há uns 13 anos, 12 anos, que eu estou antes dela. Ela é minha colega do IFA há uns 12 anos, e ela dizendo que, para ela, ser professor era aquele professor carrasco. Ela, na visão dela, ela tinha que ser professora carrasca, ela só seria boa se ela fosse carrasca, e se que só passasse ali 3, 4 alunos, né, de 30 na disciplina dela, porque isso era o que ela tinha aprendido ao longo do curso dela, e ela queria reproduzir. E aí ela disse que com o tempo, né, a gente é colega, eu sou da pedagogia, eu tenho um outro colega que é da pedagogia e ela é da área técnica, e aí ela dizendo que com o tempo as nossas discussões de reunião de colegiado, né, reunião de NDE, ou reunião da própria coordenação, foi que ela foi mudando essa visão dela e entende hoje tem um lado muito mais humano também, de querer ouvir o aluno, de pensar e se preocupar quando aquele aluno não passa. Então, são esses processos, né? Quando o Tardif disse lá a questão dos 5 anos, não significa dizer que alguma pessoa não leve mais tempo para mudar, para pensar, ou para se consolidar, né? As experiências que a gente vai tendo é que vão nos formando, né? Que vão dizendo quem nós seremos, não é verdade? Bem, eu programei esse conteúdo para trabalhar hoje com vocês. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. Mas antes, deixa eu falar só 2 coisas, antes que eu esqueça. Tá? A primeira é que eu comecei a corrigir, gente, os fóruns e fui dando ali umas devolutivas para vocês, tá? É porque, para mim, esses dias, como para vocês também está corrida as 4 disciplinas, né? Que a Elaine me disse que vocês estão fazendo, para mim também está um pouquinho corrido, porque eu estou recebendo os relatórios finais dos meus alunos do estágio e do TCC. Então, eu preciso fazer essas correções com urgência, senão eles não conseguem finalizar para se formar a tempo, tá? E aí, por isso, eu não terminei de corrigir. Acho que faltaram 4 alunos, eu corrigi os fóruns. E também a questão do resumo, né? Mas eu acredito que até a semana que vem eu finalizo tudo e já lanço a primeira nota, e aí fica só esse fórum dessa semana com a atividade que eu vou passar na próxima semana. Porque essa semana eu só coloquei um fórum para vocês fazerem, tá? Participarem também. Um fórum sobre a sua opinião de vocês sobre essa questão da identidade docente. Eu queria até saber se vocês tiveram alguma dificuldade para acessar o ambiente, tudo, porque até onde eu tinha visto não tinha ainda ninguém participado, né? Mas como eu liberei na segunda, então é natural. É natural, porque às vezes tem gente que só consegue pegar no final de semana, né? Só consegue trabalhar no final de semana, nas coisas das disciplinas, né? E não tem. Aí não se preocupem que a previsão da nossa disciplina terminar é dia 3 de dezembro. E eu até falei para a Elaine, antes dela chegar, e antes de vocês chegarem do João Guilherme, que devido, assim, ela estava me falando que antes a Luciana postava, né, avisando, lembrando, e aí eu não sabia disso. Então, eu segui o que estava na agenda. E na agenda estava lá, previsto para a gente ter aula hoje. Eu mandei só o e-mail, porque eu acabei na correria, era para eu ter mandado mais cedo, mas acabei não mandando, porque eu estava seguindo ali a agenda. Mas se vocês tiverem necessidade, quiserem mais alguma aula extra, porque para nós estavam previstos só esses 2 encontros síncronos, vocês me avisam que eu posso até dar uma outra aula extra para vocês, mas só se for naquele dia 6 de dezembro. Aí eu amplio a data de finalização da nossa disciplina. De toda forma, eu vou deixar a nossa disciplina aberta para vocês entregarem tudo até ali o dia 9 de dezembro, tá?
Não, 9 não, porque 9 é sábado, até o dia 10, que é um domingo. Eu vou deixar a disciplina aberta até o dia 10 de dezembro. Mas, de acordo com o nosso cronograma, ela está prevista para terminar dia 3. Aí, se vocês quiserem essa aula extra no dia 6 de dezembro, vocês me avisam, né? Se precisarem que eu dê. Eu não tenho condição de ministrar essa aula na semana que vem, porque, como eu expliquei para os meninos no comecinho da aula, eu vou fazer uma visita técnica. Então, eu vou viajar na semana que vem. E aí, como eu vou estar em um outro estado, não sei que horas eu vou estar chegando em casa, porque tem atividade prevista para eu executar, até assim, 6h30 da noite, né? Sendo, minha gente, que eu vou... Olha, eu não sei se tem alguém aqui do Ceará, não, mas eu sou do Ceará, né? Então, assim, no Ceará a gente tem umas... Eu sou de Fortaleza, professora. Então, João Guilherme, eu sou também, meu filho. Aí presta atenção, que me botaram num voo cata-corno. Meu Deus! Não, olha, preste atenção. No domingo é meu aniversário. Aí eu vou viajar do domingo para segunda, 2h da manhã. 2h da manhã. E vou chegar em Porto Alegre, que é a minha viagem, 17h da tarde. Eita, meu Deus do céu. Eu disse assim, gente, fala sério, parece que eu tô num cata-corno. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não tinha aceitado fazer essa viagem. Mas a gente não sabe, né? Eles compram as passagens sem perguntar para a gente. Porque eu achei até que eles iam comprar um voo que eu imaginei que ia sair de madrugada. Mas tinha um que saía de madrugada, eu saía assim 2h da manhã e chegava 8h da manhã em Porto Alegre. Mas eu jamais imaginei chegar às 17h, saindo 2h da manhã. Tá quase indo para a Europa, tá quase indo para os Emirados Árabes. Não, meu Deus do céu, parece que eu tô indo para outro país mesmo. Eu fiquei, nem acredito. Mas é o que eu vou sofrer. Aí, como eu vou passar por isso na ida e na volta, eu não vou ter estrutura para dar aula online semana que vem nenhuma. Eu cancelei todas as minhas aulas online na semana que vem por causa dessa viagemzinha. Então, eu só teria disponibilidade na outra. Na outra, eu dou essas aulas. Mas nessa não tem condição. Não tem mesmo. Aqui, João Guilherme, no IFE, tem vários professores do Ceará, viu? É o que mais tem. E de Fortaleza, então, tem vários. A minha orientadora do TCC, ela foi formada em Química aqui pela UFC também, né? Eu sou aluno eu fui formado em Química pelo IFCE e atualmente sou aluno do mestrado também do IFCE. E já fui aluno do doutorado também do IFCE agora, já passei na seleção. Que massa. Mas é a Gigi? Quem é a sua orientadora? Era a Maria Lair. Ah, não, essa eu não conheço, não. Porque tem uns... porque, ela é de Salgueiro, eu acho. Ah, por isso que eu não conheço. Porque se fosse do Campus Petrolina, eu sabia quem era. Porque no Campus Petrolina, a gente tem a Gigi, a Camila, que são tudo ali. A reitora do IFE é do Ceará, né? Os cearenses dominando tudo, dominando Pernambuco. A reitora daqui hoje é uma cearense. Não tem problema, Francisco. Essa aula vai ficar gravada, tá? Eu estou gravando, amanhã eu baixo e disponibilizo para vocês o link de manhã cedinho, vai estar no e-mail de vocês. No e-mail não, na plataforma para vocês, né? Eu gosto de botar no YouTube e depois coloco para vocês, tá bom? Então, vocês têm alguma dúvida, gente, algum questionamento, querem comentar alguma coisa, estão tendo alguma dificuldade, aproveitem esse momento aí para desabafar, como eu fiz, né? Tem alguma coisa para dizer? Não? Então, gente, se vocês não tiverem nada para dizer, a gente pode encerrar, tá? E aí eu vou deixar a aula gravada, disponibilizo o link para vocês. Aí vocês dão uma olhadinha, assistem, ou então se tiverem anotado alguma coisa, aí vocês já vão lá, passam no fórum e dão a opinião de vocês, tá bom? A nossa disciplina, né, vai ter tem essas 4 atividadezinhas ao longo da semana, que são atividadezinhas curtinhas que eu pedi para vocês irem fazendo. Então, eu espero que até uma terça-feira da semana que vem, eu já tenha essa nota de vocês, tá? E aí eu envio para vocês darem uma olhada, tá certo? Porque eu não olhei ainda como é que está descrito no SWAP,
essa descrição, mas de toda forma, assim que eu lançar tudo referente a essa primeira e segunda semana, aí eu já imprimo e já mando para vocês darem uma olhadinha. Imprimo não, né, gente? Coloco em PDF. E aí eu mando para vocês darem uma olhada nas notas de vocês e questionarem alguma coisa, tá bom? Se não, no mais, obrigada, principalmente a Elaine e o João aí, que desde o começo estão a aula, foram me aguentando bem cedinho. E aos demais, não se preocupem, que eu entendo, né? Teve esse problema do link, que vocês só conseguiram acessar depois, né? Ou quem estava trabalhando, tá? Então, ó, boa noite, vamos descansar. Viu? Um abraço. Boa noite, você. Tchau. Boa noite, um abraço. Até logo. Tchau. Deixa eu parar a gravação, né?